Aleluia. Glória a Deus pela sua vida. Que bom a gente estar aqui na casa do Senhor. Que bom a gente poder buscar a Deus mais uma vez em família. Essa semana foi corrida aí. Essa semana eu viajei a trabalho, então tive que passar a semana aí fora do Rio. E algo curioso, eu gosto muito de, quando eu viajo, eu gosto de sentar na janela, né? Gosto de sentar ali na janela do avião. Você também, Léo? Então, a gente gosta muito de apreciar a vista ali, né? E na segunda-feira, quando eu saí para pegar o avião, eu tinha escolhido lá o assento, né? Ali na janela do avião. Aí sentei, estava aquele dia bonito, aquele sol maravilhoso. E aí o avião, quando chega a uma determinada altura, você olha assim, né? Ele passa pelas nuvens, você vê aquele tapete de nuvens, aquela coisa linda, parece um monte de flocos de algodão ali, aquela vista ali, aquilo parece que me hipnotiza, eu fico assim encantado com aquele negócio, é bonito demais aquilo. E aí fiquei olhando para aquilo, fiquei imaginando aquilo ali, eu falei, gente, imagina, né? Deve ser aquele sonho, né, de você andar ali pelas nuvens, né, ficar andando ali, pulando naquele negócio, deve ser um negócio bacana demais, aquele sonho de criança, né, quando a gente sonha de andar pelas nuvens. E eu fiquei olhando para aquilo ali, e aí comecei a lembrar de quando, eu gosto muito de praia, quando você chega na praia, você deita ali, já reparou, não sei se vocês já fizeram isso, só eu sou o doido aqui, mas eu deitava lá na areia, e ficava olhando as nuvens. E aí quando você começa a olhar, você vê aquelas nuvens, às vezes o céu está branquinho, e aí tem umas nuvens bem formadas ali, você começa a olhar, aí você começa a imaginar, e olha lá, parece um bicho, né? E olha lá, parece um cachorro, olha lá. Só eu ou você também fazia isso? Aí, ó, eu não sou doido sozinho, né? Então assim, eu começava a imaginar, caramba, lá, parece um cachorro, aquela ali parece um macaco, ali, aquela ali, o que parece aquilo? E aí começava a imaginar, olhando para a nuvem, imaginando figuras ali naquelas nuvens. E quando você era pequeno lá na escola, a professora chegava para você e falava assim, desenha aí uma casa. Aí você ia lá, fazia a casa, aí fazia o sol, aí você colocava o que no céu? Uma nuvem e uma gaivota. Tinha que ter gaivota, pô. Você colocava lá a nuvem no céu. É incrível isso. Várias pessoas pegavam o desenho lá, estava lá a nuvenzinha lá no céu. Não sei porquê, mas a gente tinha, né, aquela coisa de fazer a nuvem. Interessante isso. E eu comecei a pensar sobre esse tema. Comecei a tentar entender o que Deus estava querendo me mostrar através disso. Falei assim, Deus, o que o Senhor quer dizer sobre isso? Eu comecei a ver que na palavra de Deus, na Bíblia, por várias e várias vezes, Deus usa a figura da nuvem para nos ensinar. Quantas vezes a gente abre a Bíblia, a gente vê vários textos que falam sobre isso. A gente vê lá em 1 Reis, no Monte Carmelo, após vencer ali os profetas de Baal, Elias pede que o seu servo, ele vá lá e ele olhe. E ele vai por uma vez, ele vai duas, ele vai três, e na sétima vez, quando ele olha, o que ele vê? Uma nuvem. Uma nuvem no formato da mão de um homem. E aquela nuvem anunciava que a chuva estava chegando. Não é isso? E quando a gente olha, era um sinal que Deus estava se manifestando ali no tabernáculo. Moisés não conseguia entrar, porque a glória era tremenda naquele lugar. Ele olha para aquele lugar e ele fala assim, existe uma nuvem aqui, é a nuvem da presença de Deus, esse lugar foi tomado por ele, e agora a sua glória encheu esse lugar, eu não consigo mais entrar ali. E Moisés, quando olha para aquela situação, eu fico imaginando, ele pensando assim, é melhor que esteja cheio da glória do Senhor do que eu estiver lá dentro. É melhor realmente a presença do Senhor. E ele fica ali. E todo o povo olha
aquela tenda, e todo o povo observa aquele cenário. E quando a nuvem do Senhor se erguia, então todo o povo passava a caminhar para um outro lugar, a nuvem direcionava o povo para um outro local, e o povo ia caminhando, o povo ia em direção àquilo que Deus estava mostrando. Era um lugar novo, era uma nova caminhada, uma nova jornada. E naquele momento que a nuvem parava novamente, então o povo parava, demonstrando o seguinte: aqui é o lugar, pode parar, descansa, retoma as suas energias, adorem ao Senhor, e depois a gente retoma a caminhada. Irmão, quando eu olho para esse texto, e quando eu vejo essa narrativa, não tem como a gente não pensar que esse texto, ele nos traz revelações extremamente importantes para a nossa caminhada com Deus. O que significa andar pela nuvem? Primeira coisa que eu queria que você pensasse nessa manhã: andar pela nuvem significa ter a presença de Deus na sua vida. Ter a presença do Senhor sobre a sua vida. Andar pela nuvem significa ter a presença do Senhor. Olha o que diz o versículo 34, então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A nuvem aqui, como eu falei, representa a presença de Deus. Ela estava sobre a tenda, trazendo para o povo de Israel uma visão, um sinal de que eles estavam debaixo da proteção de Deus. Deus estava sobre aquele lugar, a presença dele era notória ali. O povo se sentia protegido. A presença do nosso Senhor, do Deus de Israel, ela está aqui. A nuvem do Senhor estava sobre aquela tenda, assim como a nuvem do Senhor está sobre esse local aqui. Você crê nisso? Porque nós temos vivido coisas extraordinárias aqui. E se temos vivido coisas extraordinárias aqui, é porque a presença de Deus está nesse lugar. Queridos, o texto, ele nos mostra que após a cobertura desse local, a glória do Senhor, ela enche o tabernáculo. Essa ordem aqui, essa sequência, ela não é uma coincidência. Ela não é uma coincidência, não é algo do acaso. A sequência, ela nos mostra um princípio. O princípio de que primeiro a nuvem, depois a glória. Primeiro precisamos ser repletos da presença de Deus, dependentes da sua presença, para que depois a gente viva a glória do Senhor na nossa vida. A presença dele precisa estar sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as minhas decisões, sobre as suas decisões, sobre a nossa caminhada, completamente dependente da presença dele. Precisamos encher o nosso casamento, a nossa casa, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, com a presença do Senhor. Infelizmente, muitos não entenderam e querem inverter essa ordem. Querem a glória, querem os milagres, querem as grandes experiências, querem viver experiências profundas com o Senhor, mas sem antes ter a presença do Senhor sobre a sua vida. Eu quero te dizer nessa manhã, que para você viver algo extraordinário com Deus, para você viver a glória do Senhor sobre a tua vida, você precisa primeiro ser cheio da presença dEle. Você precisa ter a presença dEle sobre a tua vida. Como viver algo sobrenatural, como viver algo extraordinário, se não temos a presença do Senhor na nossa vida? Não é possível. Não tem como você viver algo grandioso sem a presença daquele que é grande. Não tem como. Só Ele pode te proporcionar isso. Nós precisamos entender que a ordem é essa. Primeiro, encha a sua vida da presença do Senhor, para que depois você viva a glória do Senhor sobre a tua vida. É promessa dEle. Há um princípio aqui. Quando Ele passa a habitar em nossa vida,
nós vivemos coisas extraordinárias. Passamos a viver milagres do Senhor. Passamos a viver uma vida de profunda intimidade com Ele, e o fogo do Senhor desce sobre a tua casa, desce sobre os teus relacionamentos, desce sobre tudo aquilo que você colocar as suas mãos, porque você está cheio da presença, você está cheio da glória do Senhor. Não podemos querer inverter a ordem das coisas. Foi proposital, durante toda a caminhada, durante toda a jornada desse povo de Israel, ao longo de 40 anos no deserto, peregrinando, a nuvem do Senhor estava sobre eles, protegendo durante o dia, guiando ao longo do caminho, trazendo sombra naquele deserto. Quantas vezes nós estamos passando por desertos nas nossas vidas, situações extremamente difíceis, que nós olhamos e falamos assim: eu vou sucumbir. Mas se você estiver com a nuvem do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida, Ele trará sombra, Ele trará alívio, Ele te fará chegar em lugares que você sozinho nunca vai conseguir chegar. Porque a presença dEle não proporciona apenas a gloriosa manifestação do Espírito Santo, mas também te traz proteção. Te traz proteção. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, Paulo ele vai nos questionar assim: vocês não sabem que são templos de Deus, e que o Espírito de Deus habita sobre vocês? A partir da morte de Jesus, nós viramos o tabernáculo do Senhor, a habitação do Espírito Santo, o local onde Ele quer habitar, permanecer e viver. Só que muitos de nós, às vezes, ainda não aceitamos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, não convidamos Jesus para fazer parte da nossa história, não falamos para Ele assim: Senhor, entra na minha vida, faz morada, eu quero viver a Tua presença aqui dentro. Precisamos convidar, aceitar que o Espírito Santo habite sobre a nossa vida. Nós somos essa tenda da habitação do Senhor. Precisamos ser morada do Senhor. O Espírito Santo habita na sua vida. Olha que privilégio. Alguém tão poderoso escolheu alguém tão frágil como eu e você para fazer morada. O Espírito do Senhor, Ele habita na sua vida e na minha vida. Ele te escolheu para fazer morada. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele então entra na nossa vida, e o Espírito Santo passa a fazer morada aqui dentro. Meus irmãos, se você não está vivendo algo sobrenatural com Deus, você precisa tomar posse de que a presença dEle está sobre a tua vida. E você começa a pedir a Deus, fala: Senhor, eu quero viver a Tua glória, eu quero viver algo extraordinário, eu quero viver porque a Tua palavra fez isso, garante isso. Ele está caminhando com você, por onde você for. Se você vai para o trabalho, a tenda vai com você. Se você vai jogar bola, a tenda está indo para lá. Se você vai no cinema, a tenda está indo para lá. Se você vai no supermercado, a tenda agora está no supermercado. Você passou a ser a habitação do Senhor. Deus, Ele quer fazer morada na nossa vida. Segundo passo, o que significa andar pela nuvem? Andar pela nuvem significa ser guiado por Deus. Precisamos ser guiados pelo Senhor. Se nós andamos guiados pela nuvem do Senhor, certamente Ele nos levará por lugares muito mais altos. Ele te levará até a terra prometida. Ele te levará a um lugar que os seus pés não conseguiriam chegar. Olha o que diz lá no versículo 36, em todas as suas jornadas, sempre que a nuvem se elevava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem.
O sinal para seguir ou para permanecer era a nuvem. A nuvem que dava a direção, a nuvem servia como uma bússola, como um GPS, indicando o caminho, indicando o tempo, o momento, a hora de caminhar e a hora de parar. A nuvem, manifestada aqui como a presença de Deus, guiava o povo. Nós precisamos ser guiados pela presença do Senhor. Precisamos entender que essa nuvem está sobre nós, Ele habita dentro de nós, e é Ele quem deve nos direcionar. Por onde você tem caminhado? Para onde você tem ido? Será que é Deus que tem te levado, irmão? Será que Deus tem dado direção à sua vida? Ou será que você tem tomado decisões através do seu bel prazer? Através do seu conhecimento? Na vida, precisamos ser guiados pela presença do Senhor. O povo, quando desmontava, imagina o seguinte: você parou aqui, montou acampamento, milhares e milhares de pessoas, famílias ali, e a nuvem parou, e ali eles ficavam. Daqui a um tempo Deus falava assim, a nuvem erguia, e o povo falava assim, agora está na hora de desmontar o acampamento. Você imagina o trabalho, irmão, você imagina a trabalheira, famílias e famílias, pega todos os animais, pega a família, pega todo mundo, todos os utensílios, desmonta a tenda, carrega tudo, vão para outro lugar, caminha pelo deserto, sem saber para onde está indo, sem saber qual é a direção, mas confiando de que aonde a nuvem parasse, ali era o lugar de parar. Não é diferente na minha vida e na sua vida. Precisamos ter essa confiança, precisamos estar aliançados com Deus, olhar para a nuvem e entender para onde ela está nos direcionando. Muitas vezes tem coisas na nossa vida que Deus já decretou o fim, mas você insiste. Deus já falou assim, ó, chega, acabou, não é mais o tempo, sai daqui, e você permanece. A nuvem já saiu há muito tempo, mas você permaneceu no lugar. Existem coisas que nós precisamos deixar para trás. O povo, quando se locomovia, saía de um lugar para o outro, guiados pela nuvem, era necessário deixar o conforto, era necessário sair daquele local que já estavam ali acomodados, era necessário enfrentar o deserto novamente. Muitas vezes, nós estamos ouvindo a opinião do outro. Tem coisa que alguém foi lá, fez, deu certo. Aí você fala assim, vou fazer também, pô, deu certo com ele, vai dar certo comigo. Não, precisamos ser guiados pelo Senhor, não pela opinião de outros. Nós às vezes estamos atrás de pessoas, atrás de pregadores famosos, atrás de pessoas eloquentes, atrás de conferências, atrás de tantas e tantas coisas, mas esquecemos de estar atrás da nuvem da presença do Senhor, aquela que te direciona. Irmãos, sejam guiados pela presença do Senhor, sejam guiados por aquele que não erra, o caminho dele é perfeito, ele traz confiança, ele diz para você, pode ir, porque aqui eu estou contigo. Eu e a Rafa, a gente morava na Zona Sul, e aí por conta de trabalho, nos mudamos, fomos morar lá no Rio 2, moramos lá por um tempo, e aí mudamos para Jacarepaguá, fui mudar para ficar mais pertinho da minha querida e amada sogra. Glória a Deus, espero que ela esteja assistindo, te amo, viu? E a minha sogra morava numa quadra, a gente foi morar num apartamento bem próximo dela. 8 meses depois de já instalados lá naquele lugar, um apartamento maravilhoso, a gente já ali acomodado, o proprietário vai lá e fala assim, eu vou vender o apartamento, vocês precisam deixar o imóvel. E a gente teve que romper o contrato, e aí fomos para um outro apartamento, dessa vez um condomínio colado no prédio da minha sogra, olha a coisa boa, né? Nem tão perto para que ela não chegue de pijama,
né? E nem tão longe para que ela não chegue com a mala. Não é assim? Mas eu fui morar lá coladinho com a minha sogra, né? Foi tão bom que ela gostou tanto que hoje ela mora comigo. E nesse momento nós alugamos esse imóvel lá. Começamos a viver ali, um prédio melhor do que o anterior, prédio maravilhoso. E a gente já estava até sonhando em comprar um apartamento lá, né? Fizemos planos, projetos para, poxa, bacana, que lugar legal, vamos comprar esse apartamento e tal. Um dado momento, o proprietário, 8 meses depois, o proprietário pediu o imóvel. Eu falei, rapaz, o negócio está duro mesmo. Falei, bom, vamos ver outro apartamento. E aí começa a procura. Você sabe, você que paga aluguel, sabe como é que é pesquisar apartamento. Meu irmão, você vai a 20 imóveis, 30 imóveis, para você selecionar 2, 3, 4 que você gostou. A gente visitou um monte de apartamento ali em Jacarepaguá, mais um monte. E, gente, se você abrir lá os cadernos de oferta aí online para você poder pesquisar um imóvel, a plataforma que for, você vai encontrar oferta, assim, para dar e vender ali na freguesia em Jacarepaguá, que é onde a gente morava. Eu falei, bom, impossível não achar um apartamento aqui. Impossível. E a gente não achava de jeito nenhum. As portas todas se fechavam, até que surge um apartamento. Nós fomos lá ver o imóvel. Era uma cobertura. Eu falei assim, bom, não vai dar para pagar, né? Mas vamos lá ver. E aí chegamos lá para ver o imóvel. A gente estava entendendo o quê? Deus está direcionando. A nuvem está direcionando para lá. Fomos para lá. Líder de célula acontecendo na minha casa. Eu falei, pô, Deus está comigo. Deus está direcionando a gente para esse lugar. Chegamos lá, olhamos o imóvel e tal, não sei o quê. Quando a gente chegou na cobertura, eu olhei para ela e falei assim, rapaz, aqui daria uma célula perfeita, né? Aí o proprietário estava lá com a gente e ele olhou e falou assim, célula, vocês são cristãos? Eu falei, somos. Aí ele, rapaz, eu sou pastor. Aí eu falei, que bênção. Olha a nuvem aí direcionando. É esse o apartamento. E aí ele virou e falou assim, escolhe a cor que vocês querem a parede, vê o que vocês querem fazer de reforma, eu vou mandar fazer tudo, está tudo certo, beleza. Aí eu falei assim, só tem uma questão aí, o valor. Aí, não, faz a proposta porque o apartamento é seu. Eu falei, glória a Deus. Fiz a proposta, mandei para ele, bem próximo do valor ali, tinha uma adequaçãozinha pequena, já sonhando com o apartamento, já planejando, né, a cor da parede, tudo certinho. O miserável me liga no dia seguinte. Esquece tudo que eu te falei. Eu falei, como assim esquece tudo que eu... E me bloqueou no WhatsApp. Eu falei, Rafaela, não estou entendendo nada. Eu falei, não estou entendendo. A gente viu um monte de apartamento aqui, Rafaela. A gente sonhou com esse apartamento. Deus abriu essa porta, não é possível. Eu entrei em crise, irmão. Aí eu entrei em crise. Eu comecei a me colocar diante do Senhor. Falei, Senhor, me dá uma direção. Aí a direção veio para ela. Aí ela viu um apartamento na Lagoa. Eu falei, você está maluca. Você não tem dinheiro para pagar um apartamento aqui em Jacarepaguá, eu vou pagar um apartamento na Lagoa, Rafaela. Não, cara, vai lá ver o apartamento, pô. Está um tempão anunciado aqui, tal, não sei o que. Eu falei, vou lá. Aí peguei, desci para a Zona Sul, sem pretensão nenhuma de voltar a morar na Zona Sul, mas entendendo que, falei assim, vou ouvir a voz de Deus, vamos ver aí o que vai acontecer. Vimos o imóvel. Cheguei lá, olhei o apartamento, falei para o cara, não consigo pagar esse valor. Aí ele falou assim, qual a proposta que você tem? Faz o seguinte, a chave está aqui, amanhã você me liga, a gente faz o contrato, só me passa o valor. Virou as costas e foi embora, e me entregou a chave do imóvel. Um apartamento que a vista, meu irmão, era a vista da Lagoa Rodrigo de Freitas. Um apartamento maravilhoso. Um apartamento que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava viver numa vista daquela ali. Com dinheiro que eu não tinha condições de pagar, e ele reduziu o valor que eu pagaria num apartamento lá na freguesia. Eu falei assim, cara, não é possível, Deus está direcionando a gente para cá. Irmãos, resumindo a história, nós viemos para a Zona Sul, a igreja estava vivendo lá no hotel ainda, pegamos ainda os últimos momentos da igreja lá no hotel,
Depois fomos para Ipanema, lideramos uma célula, começamos do zero, começamos visitando uma célula, liderando depois uma célula, depois fomos ser líder da base, depois chamados para ser líder de rede, e hoje nós estamos aqui pastoreando uma igreja. Porque a nuvem do Senhor é que estava dando a direção. Eu podia ter insistido, eu podia ter falado assim, não, eu não quero saber de morar na Zona Sul, eu vou morar por aqui mesmo. E eu vou escolher um apartamento aqui, mais barato, menor, não importa, vou morar por aqui. Mas a direção que a nuvem estava dando era, vai morar lá. Porque a minha visão era limitada. Talvez se eu tivesse continuado lá, eu não estaria vivendo esse propósito de Deus hoje para a minha vida como pastor. Um chamado que eu já fugia há anos. Isso não estava nos meus planos. Mas a nuvem do Senhor direcionou para isso. A nuvem do Senhor, ela nos deu essa direção. A nuvem do Senhor nos trouxe para viver nesse lugar. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a nuvem do Senhor, ela se movimenta, guarda isso aí. Quando a nuvem do Senhor, ela se movimenta, o melhor lugar pode se tornar o pior lugar. Mas o pior lugar pode se tornar o melhor lugar. Porque o que importa é você estar aonde a presença do Senhor está. A presença do Senhor é que determina se o lugar é bom ou não. Não são os nossos olhos, porque a palavra do Senhor diz que o coração do homem, ele é enganoso. Aquilo que te faz feliz hoje, pode não te fazer feliz amanhã. Hoje, aquilo te traz uma plena felicidade, te eleva, você fica feliz da vida, você sonha, você viaja com aquilo, você projeta. No dia seguinte, aquilo pode não trazer mais felicidade para a tua vida, porque o coração do homem, ele é enganoso. Agora, meu irmão, o lugar onde Deus está, Ele te proporciona felicidade plena, Ele te preenche de toda a felicidade, Ele traz para você aquela alegria de você estar vivendo na presença de Deus. Então não importa a fase que você está vivendo hoje na sua vida, você pode estar vivendo a pior fase da sua vida, se você estiver guiado pela presença do Senhor, esse é o melhor lugar para você estar. Você pode estar vivendo a melhor fase da sua vida, se a presença do Senhor não estiver sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sinto muito em te dizer, você está no pior lugar da sua vida. Porque o que define o lugar, se ele é bom ou é ruim, é a presença do Senhor. Amém? Por mais difícil que esteja, é melhor você estar na presença do Senhor. Às vezes, a glória da presença dEle é um convite para a gente viver coisas muito maiores. Muito maiores. Embora a situação às vezes não seja nem um pouco agradável. O povo estava ali, imagina, gente. Tudo certo, acampado, instalado, vamos ficar por aqui. Lembra lá no Monte da Transfiguração? Pedrão chega e fala o quê? Não, vamos construir uma tenda aqui. O lugar aqui está bom demais. E aí Deus fala para ele assim, aqui não é o lugar. Aqui não é o lugar. Irmãos, o melhor lugar para você estar é diante da presença dEle. Por último, o que significa andar pela nuvem, pastor? Andar pela nuvem significa ser obediente à voz de Deus. Versículo 37 diz assim, se porém a nuvem não se erguia, eles não se prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. A nuvem era a presença de Deus, ela trazia orientação, ela que guiava o povo, ela que dava a direção. Se o povo olhasse e a nuvem não tivesse saído do lugar, o povo continuava parado. Não era hora de sair. Obediência. Deus falava assim, a nuvem saiu, agora avança. A nuvem parou, permanece. Quantas vezes nós até olhamos, observamos a nuvem, a presença do Senhor foi para lá, mas você fala assim, não, eu sou teimoso, eu vou ficar aqui, porque aqui está muito bom. E aí falta obediência. E aí quando falta obediência, meu irmão,
é o caminho da desgraça. É o caminho de você depois colher algo que você não plantou. Porque quando você desobedece, quando você está debaixo da obediência, você começa a semear. Você começa a semear. Você começa a semear. E aí tudo aquilo que Deus projetou para a sua vida, para você depois colher, você joga fora quando você abre mão da obediência de Deus. E aí você começa a colher os frutos da desobediência. Foi algo que você não plantou. Você estava plantando obediência, caminhando com Deus, ouvindo a voz dEle, caminhando com Ele, olhando a nuvem, estava te direcionando, você estava indo em rumo à terra prometida, falou, é para lá que eu vou. Pastor José tem uma frase que eu gosto muito, né? Olhei para o futuro, gostei do que vi, estou indo para lá. Mas para a gente ir para lá, a gente tem que entender se lá é o caminho da presença de Deus. Se eu estou debaixo da obediência dEle, ou se eu não estou debaixo da obediência dEle. E o povo olhava para aquilo, e o povo ficava atento à nuvem, com os olhos fitados nela. Se a nuvem se erguia, o povo falava assim, chegou a hora, vamos avançar. O sucesso da nossa caminhada, ele está na obediência. O sucesso da sua caminhada está em você olhar para a nuvem, e não apenas olhar, porque ela pode estar te guiando, mas se você não obedecer, de nada adiantou. Você viu, a nuvem foi, mas você não foi. Você desobedeceu, você ficou parado. Deixa eu falar uma coisa para você. Seguir a nuvem, obedecer a Deus, seguir a nuvem, pode te custar caro. Muitas vezes custa caro seguir a nuvem. Muitas vezes seguir a nuvem significa abrir mão de muitas coisas. Mas nessa manhã, eu queria que você saísse daqui com uma convicção, que não seguir a nuvem pode te custar muito mais caro. Muito mais caro. Pode te custar a vida eterna. Seguir a nuvem custa caro, mas não seguir a nuvem pode te custar mais caro ainda. Pense nisso, irmão. Obedeça a voz de Deus. Quantas vezes o Senhor tem nos direcionado, tem sido claro, a nuvem tem, a presença de Deus está se manifestando, você está vendo. Abre mão da sua vontade, fala para Ele, Pai, não vai ser fácil não, mas eu vou seguir. Se é para lá que eu tenho que ir, é para lá que eu vou. Ainda que a nuvem, ela te leve pelo vale da sombra da morte, não tema, porque a presença do Senhor está contigo. Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque aonde você vai, a nuvem do Senhor está contigo, então você não tem que ter medo, simplesmente obedeça. Obedeça, porque quando nós obedecemos, nós estamos fazendo a vontade do Pai. Obedecer nem sempre é seguir modelos. Às vezes a gente confunde a obediência com olhar para as coisas que deram certo lá atrás. A gente que é cristão já há bastante tempo, não, pastor, eu tenho 50 anos de igreja. E aí você olha para lá em 1900 e Cabral, onde Deus se revelou e fez tantas coisas na sua vida. Você fala assim, isso aqui sempre deu certo, então agora tem que dar certo. Irmão, não tenta botar Deus numa caixinha. Não tenta moldar Deus. Nem sempre, sabe, a gente tem que parar com essa coisa de mandinga gospel, tá? Eu fiz 3 vezes e deu certo, agora vai fazer de novo, vai dar certo. Que isso? Não existe isso, irmão. Deus, Ele se manifesta da forma como Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer. Nem sempre aquilo que deu certo lá atrás vai dar certo agora. Esteja atento para a voz de Deus, observe a nuvem, olhe para a nuvem da presença dEle, para onde ela está te levando, para onde ela está te direcionando. Deus quer fazer algo novo na tua vida. Obedeça a Ele. As nossas experiências do passado, elas não têm que ser jogadas fora, não.
Elas servem para nos lembrar, sim, que Deus faz, mas não para nos lembrar de como Deus faz. Limitar Deus da maneira que Ele faz? Não. As suas experiências são maravilhosas, as minhas experiências são maravilhosas. Elas nos fazem lembrar o seguinte: Deus, Ele faz. Deus é poderoso. Deus, Ele age. A nuvem do Senhor me leva para lá, me leva para cá, é ela que me direciona. Eu preciso ser obediente a essa voz, eu preciso olhar, eu preciso enxergar essa nuvem, preciso ser guiado por essa nuvem. Mas não podemos nos esquecer que as nossas experiências do passado não definem a forma de Deus agir. Não dá para a gente engessar Deus. Não dá. Obedecer a Deus nem sempre é fazer aquilo que te faz feliz. Nem sempre. Obedecer a Deus, às vezes, vai falar assim: poxa, mas olha, isso aqui me fazia tão feliz, pastor, eu vou ter que abrir mão. Porque Deus quer te levar para uma felicidade plena. Ele quer te levar para uma felicidade eterna. Ele quer te levar para um relacionamento de intimidade com Ele, onde você vai ter a plenitude, a felicidade que não é passageira, que a bebida te proporciona, mas ela acaba, que a droga te proporciona, mas ela acaba, que o sexo te proporciona, mas ele acaba, que a viagem te proporciona, mas ele acaba, que tudo que você consegue conquistar nessa vida, um dia vai acabar. Ande pela nuvem, tenha a presença do Senhor, seja guiado pelo Espírito Santo. Tem uma história de um homem que certa vez ele ouve a voz de Deus. Ele ouviu a voz do Senhor e ele perguntou assim: Deus, o que o Senhor quer da minha vida? E Deus então mostrou uma pedra para ele enorme. Você já deve ter ouvido essa história. Uma pedra enorme. Aquela pedra era do tamanho de uma casa. E Deus fala para ele assim: eu quero que você empurre aquela pedra. Você vai empurrar aquela pedra. E ele obedece. Ele vai lá. E todo dia aquele homem chegava naquela pedra, e ele passava um tempo ali tentando empurrar aquela pedra, e a pedra nem se movia. Ele olhava para aquilo e ele falava assim: não é possível, que sentido tem isso? Por que Deus me manda aqui empurrar uma pedra? Essa pedra é enorme, eu não consigo mover essa pedra, ela nem se mexe. Olha o meu tamanho, olha a minha força, como é que eu tiro essa pedra do lugar? Mas ele se mantém ali. Todo dia ele vai lá, ele tenta empurrar aquela pedra, ele tenta empurrar aquela pedra. Um belo dia aquele homem se encontra de novo com o Senhor, e ele fala para Deus: Deus, desculpa te decepcionar, o Senhor me mandou empurrar aquela pedra. Talvez eu não tenha fé, talvez eu não sei o que aconteceu. Eu estou aqui todos os dias, eu venho para cá, empurro essa pedra, mas ela não se move, não sai do lugar. E Deus falou para ele assim: não, quem disse que você errou? Quem disse que eu estou desapontado com você? A minha ordem para você foi você empurrar a pedra, eu não disse que você ia movimentar a pedra. Você não deixou nem um dia de vir aqui empurrar essa pedra. Olha para os teus braços como eles estão mais fortes. Olha para a sua fé, como você está fortalecido. Olha o teu relacionamento comigo. Irmãos, muitas vezes obedecer significa empurrar pedras que não se movem, pedras que não saem do lugar, pedras que você empurra e a situação não muda, mas você fala assim: Deus está presente aqui, foi Ele que mandou empurrar a pedra, então eu vou estar aqui, eu vou lá empurrar essa pedra, ainda que ela não se mova, eu vou empurrar, ainda que eu não faça nada, que nada aparentemente aconteça. No mundo espiritual tem algo acontecendo na tua vida. No mundo espiritual, Deus está te aplaudindo, falando assim: meu filho entendeu. Ele entendeu. Porque obediência é isso, é fazer aquilo que Deus manda, sem você questionar.
sem pensar se a pedra está se movendo, se a pedra não está se movendo. É entender o seguinte: Deus está aqui, e se Ele está aqui, é aqui que eu quero estar.